Os Mestres da Verdade, na Grécia Arcaica. Por Marcel Detienne. Tradução de Andréa Daer, historiadora. Jorge Zahar, editor. Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Os links estão no descritivo. E também é possível auxiliar o canal comprando livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon. Dê uma olhada na lista. Caso queira que algum título seja incluído lá, basta solicitá-lo. E também é possível auxiliar o canal tornando-se membro. As mensalidades começam a apenas R$ 1,99 ao mês, caso isso o meu trabalho valha. Então, fique à vontade para conhecer as possibilidades, entre em contato caso tenha alguma dúvida. Ao meu e-mail disponível, que é o mesmo da chave Pix, o poetaleconde@gmail.com, ou também aqui nos comentários. Falando em comentários, também peço a gentileza de curtirem, compartilharem, comentarem, inscreverem-se no canal caso já não tenham feito, porque tudo isso faz muita diferença em termos de plataforma. O algoritmo entende que este conteúdo é relevante, que este canal faz algo de minimamente importante, que merece ser compartilhado com os outros, distribuído para outras pessoas, ofertado para outras pessoas, podendo assim abrir a possibilidade de ampliação do meu trabalho. Então, eu conto com vocês. Sem vocês, o meu trabalho não é nada. Muito obrigada pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta. Prefácio. O título do livro de Marcel Detienne define ao mesmo tempo um paradoxo e um programa. Existem mestres da verdade? Uma tradição pedagógica já bem antiga pretende que o mestre seja independente da verdade que ensina e que o supera e nos supera. Essa tradição parece ter triunfado no século XIX nas ciências exatas, nas ciências da natureza e até mesmo nas ciências sociais. Por acreditar que a realidade social podia ser um objeto científico, portanto independente daquele que o observa, Marx declarou uma vez que não era marxista. Este universalismo é amplamente posto em dúvida hoje em dia. Não me cabe dizer por que nem como. No melhor sentido, na medida em que estamos hoje muito mais sensíveis do que antes às condições psicológicas, sociais e até mesmo econômicas, da aparição e do desenvolvimento do pensamento científico, à infinita diversidade dos pontos de vista propostos por diferentes cientistas de diferentes ciências. E no pior sentido, visto que alguns estados e alguns homens se fazem os arautos e os mestres de uma verdade militante, estudar as obras do presidente X, seguir seus ensinamentos e agir de acordo com suas diretrizes. Em torno desta palavra de ordem se reúnem os militares de uniforme ou de espírito de todos os países. Mas exatamente onde aparece o mestre, já não há mais verdade. Seja qual for esta evolução, há que se dizer que, se a linguagem militar é, assim como a poesia por outras razões, propriamente intraduzível e incomunicável, uma ordem só é compreensível para aqueles aos quais se dirige, é peculiar à linguagem científica poder atingir todos aqueles que fizeram o esforço de aprendê-la e ser conversível em qualquer dialeto humano. Isso não significa negar o valor de outras experiências humanas, africanas, indianas, chinesas ou ameríndias, mas admitir que esta linguagem, sob a forma em que se manifesta fundamentalmente hoje em dia, encontra sua origem na Grécia. Numa Grécia sustentada, além de tudo, por uma herança rica e complexa, mas diferente daquela veiculada pelos grupos que falam uma língua indo-europeia e que penetram no solo grego no fim do 3º milênio. Resta ainda o fato de que a razão por ser grega deve ser recolocada na história. É na história da sociedade grega, do homem grego, que devemos procurar os traços fundamentais que explicam o abandono voluntário do mito, a passagem das estruturas organizadoras inconscientes, quero dizer, aquelas que não sabem que são lógicas, no sentido em que nos procura mostrar e consegue muitas vezes Lévi-Strauss, a uma tentativa deliberada de descrever ao mesmo tempo o funcionamento do universo, a razão dos físicos jônicos e italianos
e o funcionamento dos grupos humanos, a razão histórica, seja de um Hecateu, de um Heródoto ou de um Tucídides. O problema desta passagem do mito à razão continua colocado para aqueles que admitem que há razão no mito. Este mesmo problema está levantado há várias gerações. Recentemente, em seu livro As Origens do Pensamento Grego, Jean-Pierre Vernant apresentou-nos um quadro, assim como nos propõe Marcel Detienne, que aceito e suponho já ser conhecido. Basta lembrar aqui que o pensamento racional nasce dentro de um quadro político, econômico e social bem definido, o da cidade. E a própria cidade teve seu aparecimento marcado no momento de uma crise decisiva de soberania, num espaço social destituído da presença obsessiva do monarca minoico ou micênico, êmulo dos déspotas orientais. Mas antes da razão está aquilo que a fundamenta, ou seja, a representação que o homem faz, no caso do homem grego, da verdade, a aletheia. Não se trata aqui de se fazer uma história da palavra. Ela desperta, sem dúvida, um certo interesse. Mas Marcel é um filólogo suficientemente precavido para se deixar levar pelas virtudes da prova etimológica. O autor define claramente seu método, abre aspas, determinar as linhas de força de um sistema léxico, atingir as relações de oposição e de associação, em resumo, aplicar o método da lexicologia estrutural, provar as possibilidades da teoria do campo semântico nos domínios da Grécia arcaica. Fecha aspas. Ao final desta viagem, todo o conjunto singular de imagens que abre o poema de Parmênides e a reflexão sobre o ser, abre aspas. Uma viagem em um carro conduzido pelas filhas do sol, uma via aberta ao homem que sabe, um caminho que conduz às portas do dia e da noite, uma deusa que revela o conhecimento verdadeiro, fecha aspas. A obrigação de escolher entre o mundo do ser e o da opinião. O que Marcel procurou escrever é um pouco da pré-história do poema de Parmênides. Ela se revelou sem dúvida mais rica e mais complexa do que ele mesmo esperava, mas através de uma erudição muitas vezes excessiva, o caminho que segue é, em suma, muito claro. A verdade é, em primeiro lugar, palavra, e Marcel analisa a verdade no momento em que é ainda o privilégio de alguns grupos humanos, os poetas, os adivinhos, voltados para o longo aprendizado da memória, da musa, única que sabe aquilo que foi, aquilo que é e aquilo que será. A palavra, no momento em que se constitui como elogio e censura, capaz de dignificar e de amenizar, de ser verídica ou mentirosa. Na sociedade oriental, egípcia ou mesopotâmica, o elogio do rei não possuía uma natureza diferente do elogio do Deus. A palavra do poeta fortalece o rei justo, fortalecendo o Deus. O poema assegura a integração da natureza e da sociedade no próprio seio da figura real. Não há verdade que não esteja centrada no rei. No momento em que começa a literatura grega, o rei micênico desaparece. Não é certo que o rei mítico, que Píndaro ou Ésquilo chegaram a conhecer em pleno século V e que se prolongará sob uma forma quase folclórica na mitologia helenística antes de ser ressuscitado por Fraser, seja seu herdeiro direto. O fato de ter se tornado mítico parece-me, ao contrário, essencial, mais talvez do que para Marcel Detienne. Além disso, o próprio Detienne ressalta com muita precisão que o único poema grego que se pode efetivamente comparar aos poemas orientais, a Teogonia de Hesíodo, baseia-se fundamentalmente num personagem real, Zeus, como o Enuma Elis. Como Enuma Elis baseava-se no deus Marduk, protótipo do rei da Babilônia. Abre aspas. E também esse personagem real nada mais é do que um deus. Fecha aspas. A fórmula diz o essencial. O deus foi substituído, mas o suporte social que o vivifica, que o vivificava, o rei, desapareceu. Desde então, deuses e homens possuem um destino separado. O tempo dos deuses separa-se progressivamente do tempo dos homens. Resta ainda uma tradição, precisamente poética, a do rei justiça, que detém a balança, distribuidor e receptor ao mesmo tempo do verdadeiro e do falso. Paralelamente, toda verdade é enigma e todo aquele que diz a verdade é ele próprio enigma. Assim constitui-se o personagem do ancião do mar, Proteu ou Nereu, ao qual Marcel consagra seu terceiro capítulo. Não há oposição, contradição entre o verdadeiro e o falso. A verdade é a aletheia e o esquecimento,
Let. Abre aspas. Não há, pois, por um lado a Letéia e por outro Let, mas entre estes dois polos se desenvolve uma zona intermediária, na qual a Letéia se desloca progressivamente em direção a Let, e assim reciprocamente. A negatividade não está então isolada, separada do ser. Ela é um desdobramento da verdade, sua sombra inseparável. A esta ambivalência da palavra eficaz nas obras mais antigas do pensamento grego, sucede, entretanto, na cidade grega clássica uma ambiguidade da ação. Frente ao risco permanente que cada decisão coletiva apresenta, guerra ou paz, expedição colonial ou desbravamento de terras, a cidade elabora lenta e progressivamente uma palavra-diálogo, diálogo dos grupos sociais que se enfrentam no terreno político, diálogo dos oradores que propõem tal ou qual decisão. A palavra eficaz perderá a partir daí sua soberania e o diálogo passará a integrar, inclusive, a ambivalência da mântica. Quando, na época da Segunda Guerra Médica, Delfos dá o oráculo afirmando que Atenas será salva por uma muralha de madeira, Temístocles interpreta-o traduzindo esta expressão equívoca por frota ateniense. Mas uma outra interpretação mais óbvia era possível e havia sido proposta. Entre essas interpretações, estabelece-se o diálogo. A verdade entra, assim, no mundo do relativo. Satisfez-se ao povo, pareceu bom ao povo. Assim expressam os decretos. Marcel agrupou os testemunhos em torno de dois polos, aceitando uma classificação cujos traços foram levantados por Platão, mas que é de fato bastante anterior a este. Ele propõe a competência universal no domínio do relativo, do orador e do sofista, ao saber das seitas filosóficas e religiosas. Por um lado, a astúcia, o engano, a parte deliberadamente aceitos. Por outro, a posse da aletheia, posse não monetizável e transmissível somente de mestre a discípulo. Mas os mestres da verdade se situam apenas frente a grupos ínfimos que fracassam. É o que nos mostra dramaticamente a aventura pitagórica, quando tentam impô-la a uma cidade inteira. Para o orador e o sofista, a verdade é a realidade, o argumento bom ou mau que triunfa, a decisão, uma vez aplicada. A evolução extraordinariamente rápida do pensamento histórico é um testemunho muito bom na mutação que Marcel estuda. O propósito de Heródoto, o muito homérico, como se dirá sobre ele mais tarde, apoia-se ainda, por um lado, no elogio, e inclusive na função arcaica da memória. Abre aspas. Heródoto de Túrios expõe aqui suas indagações, para impedir que aquilo que foi dito pelos homens, com o tempo, não se apague da memória e que as grandes e maravilhosas façanhas levadas a cabo tanto pelos bárbaros quanto pelos gregos não deixem de ser famosas. Fecha aspas. Mas Heródoto estudou também aquilo que foi a causa das guerras, ou seja, as acusações que gregos e bárbaros, num diálogo reconstruído, se lançam uns aos outros. Heródoto separa expressamente o tempo dos deuses e o tempo dos homens, o tempo do afrontamento. Em Tucídides, tudo será diálogo. Como sabemos, Lévi-Strauss encontra sistematicamente as estruturas binárias que nele se ocultam. Elas não se escondem na obra do historiador ateniense. E é fácil encontrar os pares superpostos: a decisão racional, gnomé, e o acaso, tique. Não sei se são assim as pronúncias, me perdoem. Enfim, leio como está escrito. A palavra, logos, e o fato, ergon. A lei, nomos, e a natureza, physis. A paz e a guerra. Assim, a história toma a forma de uma gigantesca confrontação política. Os planos dos homens de Estado são submetidos à prova dos planos de outros homens de Estado, à prova da realidade, da tique, do ergon, desta natureza sobre a qual Tucídides fala curiosamente no começo do livro primeiro, que compartilhou o estremecimento do mundo humano, como se a guerra do Peloponeso, este diálogo pelas armas, que também foi muitas vezes um diálogo pelas palavras, tivesse provocado os tremores de terra. Em que consiste, então, a universalidade que um Tucídides pode desejar e que deseja efetivamente? A não ser na própria universalidade do diálogo. A ambiguidade dá lugar decididamente à contradição. Mas exatamente, a ambiguidade que caracterizava o discurso na época arcaica se refugia, a partir de então, nos fatos.
Mas, para o historiador, ela desapareceu. Estamos em guerra ou estamos em paz? A nível do escritor, isto está claro. A lógica de Hesíodo é uma lógica da ambiguidade. Nenhum homem sabe perfeitamente se deve conduzir-se segundo a Dick ou segundo a Híbris, se está do lado da verdade ou do lado da mentira. A lógica de Tucídides é uma lógica da contradição. Marcel Detienne não se contentou em opor num díptico a palavra eficaz e a palavra diálogo. Quis contribuir para a explicação da progressão que vai de uma à outra. Num dado sentido, todo o seu livro se baseia em torno do capítulo 5º, o processo de laicização. Não se trata, entenda-se bem, de uma explicação global que se confundiria com a totalidade da história grega, mas de uma sondagem que, creio particularmente, é extremamente feliz. Muitos historiadores admitem, desde Aristóteles, que a primeira politeia foi a dos guerreiros. A cidade, diz-se de bom grado, começa quando, ao combate desordenado, cheio de façanhas individuais, como as que descreve Homero, sucede o afrontamento de duas falanges compostas por guerreiros solidários, vestidos com o uniforme hoplita. Os semelhantes do exército tornam-se os semelhantes da cidade, e sabe-se que este é o nome que em Esparta tem os cidadãos propriamente ditos, homoioi. Tal é a visão tradicional do que se chama, bastante impropriamente, a reforma hoplita, a qual Marcel consagrou um estudo novo, ainda inédito. Analisemos aqui alguns procedimentos da vida militar: concursos funerários, partilha do butim, assembleias e conselhos de guerreiros. Tudo isso mostra-nos como se define no seio do exército um plano pré-político, por assim dizer, a partir do qual surgiram os procedimentos da vida da cidade. Assim dá-se a vasta assembleia que reúne Aquiles antes do concurso funerário, realizado em honra a Patroclo. A palavra empregada, agon, é, além do mais, característica, pois designa ao mesmo tempo a assembleia e o concurso. Naturalmente, esta explicação não resolve o problema nem tenta resolvê-lo, já que outras sociedades que não conheceram nem a cidade e nem a democracia política, conheceram a democracia militar. O livro de Marcel Detienne permite que o problema seja melhor colocado. A solução, por definição, fica sempre para amanhã. Pierre Vidal-Naquet. Capítulo 1. Verdade e sociedade. Em uma civilização científica, a ideia de verdade introduz imediatamente as de objetividade, comunicabilidade e unidade. Para nós, a verdade se define em dois níveis. Por um lado, conformidade com alguns princípios lógicos e, por outro, conformidade com o real, sendo desse modo inseparável das ideias de demonstração, verificação e experimentação. Dentre as noções que o senso comum veicula, a verdade é sem dúvida uma das que parece ter sempre existido, sem ter sofrido nenhuma transformação, uma das que parece também relativamente simples. Entretanto, basta considerar que a experimentação, por exemplo, que sustenta a nossa imagem do verdadeiro, só se tornou uma exigência numa sociedade onde era tida como uma técnica tradicional, ou seja, numa sociedade onde a física e a química conquistaram um papel importante. É possível, então, perguntar-se se a verdade como categoria mental não é solidária a todo um sistema de pensamento, se não é solidária à vida material e à vida social. Os indo-iranianos possuem uma palavra que é traduzida corretamente por verdade. Rita. Arta? Não sei. É R-T-A. Mas RTA é também a oração litúrgica, a potência que assegura o retorno das auroras, a ordem estabelecida pelo culto dos deuses, o direito, em suma, um conjunto de valores que quebram nossa imagem da verdade. O simples dá lugar ao complexo, e é um complexo diversamente organizado. Se o mundo indo-iraniano é tão diferente do nosso, o que haveríamos de dizer da Grécia? A verdade ocuparia o mesmo lugar que ocupa em nosso sistema de pensamento? Ela abarcaria o mesmo conteúdo semântico? A questão não é de mera curiosidade. A Grécia nos chama a atenção por duas razões solidárias. Em primeiro lugar, porque entre a Grécia e a razão ocidental as relações são estreitas, tendo surgido historicamente do pensamento grego a concepção ocidental de uma verdade objetiva e racional.
Sabe-se, por outro lado, que, na rica reflexão dos filósofos contemporâneos sobre o verdadeiro, Parmênides, Platão e Aristóteles, que podem ser ouvidos todos os três aqui no canal, são constantemente invocados, confrontados e colocados em questão. Somente mais tarde, inserida no tipo de razão que a Grécia constrói a partir do século VI, uma determinada imagem da verdade virá ocupar um lugar fundamental. De fato, quando a reflexão filosófica descobre o objeto próprio de sua busca, quando se desarticula do fundo do pensamento mítico, onde a cosmologia jônica ainda encontra suas raízes, quando se lança deliberadamente aos problemas que não mais deixarão de atrair a sua atenção, ela organiza um campo conceitual em torno de uma noção central que definirá, a partir de então, um aspecto da primeira filosofia como tipo de pensamento e do primeiro filósofo como tipo de homem, a aletheia ou a verdade. Quando a aletheia aparece no prelúdio do poema de Parmênides, não surge articulada por completo pelo cérebro científico. Ela possui uma longa história. No estado de documentação, começa com Homero. Este estado, de fato, poderia fazer-nos crer que apenas o desenvolvimento cronológico dos testemunhos sucessivos de Homero e Parmênides conseguiria lançar alguma luz sobre a verdade. O problema coloca-se, entretanto, em termos bastante distintos. Desde muito tempo, convém que se sublinhe o caráter estranho da mise-en-scène na filosofia parmenídica. Uma viagem num carro conduzido pelas filhas do sol. Uma via reservada ao homem que sabe. Um caminho que conduz às portas do dia e da noite. Uma deusa que revela o conhecimento verdadeiro. Em suma, um conjunto mítico e religioso de imagens que contrasta singularmente com um pensamento filosófico tão abstrato quanto aquele que trata do ser em si. De fato, todos esses traços, cujo valor religioso não pode ser contestado, orientam-nos de forma decisiva em direção a alguns meios filosófico-religiosos, onde o filósofo ainda não é mais do que um sábio, digamos até mesmo um mago. Mas é nestes meios que se encontra um tipo de homem e um tipo de pensamento voltados para a aletheia. É a aletheia que Epimênides de Creta tem o privilégio de ver com seus próprios olhos. É a planície de aletheia que a alma do iniciado aspira a contemplar. Com Epimênides, com as seitas filosófico-religiosas, a pré-história da aletheia racional se encontra nitidamente orientada para determinadas formas de pensamento religioso, nas quais a mesma potência desempenhou um papel fundamental. A pré-história da aletheia filosófica conduz-nos a um sistema de pensamento do adivinho, do poeta e do rei de justiça, aos três setores nos quais um determinado tipo de palavra define-se por aletheia. Determinar a significação pré-racional da verdade é tentar responder a uma série de questões, dentre as quais as mais importantes são as seguintes. Como se define no pensamento mítico a configuração de aletheia? Qual é o estudo da palavra do pensamento religioso? Como e por que um tipo de palavra eficaz é substituído por um tipo de palavra com problemas específicos? Relação entre a palavra e a realidade, relação entre a palavra e o outro. E que relação pode existir entre algumas inovações da prática social do século VI e o desenvolvimento de uma reflexão organizada sobre o logos? Quais são os valores que, sofrendo inteiramente uma mudança de significação, continuam a impor-se, tanto num sistema de pensamento quanto no outro, no mito e na razão? Quais são, por outro lado, as rupturas fundamentais que diferenciam o pensamento religioso do pensamento racional? As intenções deste livro não se esgotam dentro do projeto único de definir, através de seu contexto mental, social e histórico, a significação pré-racional da verdade no sistema de pensamento mítico e, solidariamente, seu primeiro conteúdo em meio ao pensamento racional. Não. Na história de Aletheia, encontramos o terreno ideal para levantar, por um lado, o problema das origens religiosas de determinados esquemas conceituais da primeira filosofia, e, a partir daí, colocar em evidência um aspecto do tipo de homem que o filósofo inaugura na cidade grega, e, por outro lado, detectar nos aspectos de continuidade que tecem uma trama entre o pensamento religioso e o pensamento filosófico as mudanças de significação e as rupturas lógicas que diferenciam radicalmente as duas formas de pensamento. Capítulo 2. A memória do poeta. Invocada pelo poeta no começo de um canto,
A musa deve tornar conhecidos os acontecimentos passados. Abre aspas. E dizei-me agora, musas, habitantes do Olimpo, pois sedes vós, deusas presentes por toda parte, e conheceis tudo. Não ouvimos mais do que um ruído, e nós nada sabemos. Dizei-me quais eram os guias, os chefes dos Dânaos. A multidão não poderia eu enumerá-la, nem denominá-la, mesmo que tivesse 10 línguas, 10 bocas e uma voz incansável, um coração de bronze em meu peito, a menos que as filhas de Zeus, que leva a égide, as musas do Olimpo, não se recordem daqueles que chegaram a Ílion. Fecha aspas. A palavra do poeta, tal como se desenvolve na atividade poética, é solidária a duas noções complementares, a musa e a memória. Essas duas potências religiosas definem a configuração geral que dá à aletheia poética sua significação real e profunda. Qual é a significação da musa? Qual é a função da memória? Evidenciamos frequentemente a presença no panteão grego de divindades que têm o nome de sentimentos, de paixões, de atitudes mentais, de qualidades intelectuais, etc. Musa é uma dessas potências religiosas que ultrapassa o homem, abre aspas, no mesmo momento em que este sente interiormente a sua presença, fecha aspas. Com efeito, pela mesma razão que Metis, faculdade intelectual, corresponde a Metis, esposa de Zeus, e Temis, que é uma noção social, corresponde a grande Temis, outra esposa de Zeus, um nome comum corresponde no plano profano à musa do panteão grego. Numerosos testemunhos da época clássica permitem-nos pensar que significa a palavra encantada, a palavra ritmada. O duplo valor de musa, nome comum, potência divina, faz-se entender particularmente bem num discurso antigo, transmitido por Fílon de Alexandria, abre aspas. Canta-se um velho relato, imaginado pelos sábios e transmitido de memória, como tantos outros, de geração em geração. É assim como se segue. Quando o Criador acabou o mundo inteiro, perguntou a um dos profetas se desejaria que algo não existisse dentre todas as coisas que haviam nascido sobre a terra. Respondeu-lhe o outro que todas eram absolutamente perfeitas e completas, que faltava somente uma, a palavra laudatória. A palavra laudatória. O pai de tudo escutou esse discurso e, ao aprová-lo, criou imediatamente a linhagem das cantoras plenas de harmonias, nascidas de uma das potências que o rodeavam, a Virgem Memória, que o vulgar, alterando o seu nome, chama Mnemosine. Fecha aspas. Entre as musas e a palavra cantada, especificada aqui como palavra de louvor, existe uma estreita solidariedade que se afirma ainda mais claramente em nomes muito explícitos que possuem as filhas de memória, pois toda uma teologia da palavra cantada se desenvolve a partir deles. Clio, por exemplo, conota a glória das grandes façanhas que o poeta transmite às gerações futuras. Thalia faz alusão à festa, condição social da criação poética. Melpomene e Terpsícore despertam tanto as imagens da música quanto de dança. Outros ainda, tais como Polimínia e Calíope, exprimem a rica diversidade da palavra cantada e a voz potente que dá vida aos poemas. As epíclises mais antigas das musas são igualmente reveladoras. Muito antes de Hesíodo, as musas existiam em número de 3. Eram veneradas em um santuário muito antigo, situado no Helicon, e chamavam-se Melete, Mineme e Aoide. Cada uma delas levava o nome de um aspecto essencial da função poética. Melete designa a disciplina indispensável ao aprendizado do ofício de aedo. É a atenção, a concentração, o exercício mental. Mineme é o nome da função psicológica que permite a recitação e a improvisação. E aoide é o produto, o canto épico, o poema acabado, termo último da Melete e da Mineme. Outras nomenclaturas são ainda atestadas.
Cícero refere-se a uma em que as musas aparecem em número de 4: Arquê, Melete, Aoide e Telxinoé. Telxinoé é com X. Duas delas desenvolvem aspectos inéditos. Arqué é o princípio, o original, pois a palavra do poeta busca descobrir o original, a realidade primordial. Telxinoé é a sedução do espírito, o encantamento que a palavra cantada exerce sobre o outro. Todos os epítetos da musa, através dos quais se desenvolve uma verdadeira teologia da palavra, testemunham, pois, a importância nos meios dos aedos e dos poetas inspirados da equivalência entre a musa e a noção da palavra cantada. Mas a palavra cantada é inseparável da memória. Na tradição hesiódica, as musas são filhas de Mnemosine. Em Quios, elas levam o nome de remembranças. São elas também que fazem o poeta lembrar-se. Qual é a significação da memória? Quais são suas relações com a palavra cantada? Em primeiro lugar, o estatuto religioso da memória, seu culto nos meios dos aedos e sua importância no pensamento poético não podem ser compreendidos se desprezar o fato de que, do século XII ao século IX, a civilização grega fundava-se não sobre a escrita, mas sobre as tradições orais. Abre aspas. Que memória não era necessária naqueles tempos, hein? Quantas indicações eram dadas sobre os meios de identificar os lugares, sobre os momentos propícios aos empreendimentos, sobre os sacrifícios que haveriam de ser feitos aos deuses, sobre os monumentos dos heróis, cuja localização era secreta e muito difícil de ser encontrada em regiões tão distantes da Grécia. Fecha aspas. Uma civilização oral exige um desenvolvimento da memória. Ela necessita da execução de técnicas de memória muito precisas. A poesia oral, da qual resultam a Ilíada e a Odisseia, não pode ser compreendida sem se postular uma verdadeira mnemotécnica. As pesquisas de Milman Parry e seus epígonos esclarecem bastante os procedimentos de composição dos poetas através da análise da técnica formular. Os aedos, com efeito, criavam oralmente de maneira direta, abre aspas, e não através de palavras, mas através de fórmulas, por grupos de palavras construídas de antemão e prontas para se engatar no hexâmetro dactílico. Fecha aspas. Sob a inspiração poética, suspeita-se um lento adestramento da memória. Os poemas homéricos oferecem, por outro lado, exemplos destes exercícios mnemotécnicos, que deviam assegurar aos jovens aedos o domínio da difícil técnica poética. São estas as passagens conhecidas sob o nome de catálogos. Há um catálogo de melhores guerreiros aqueus, um catálogo de melhores cavalos. O catálogo dos exércitos grego e troiano, por exemplo, ocupa a metade do segundo canto da Ilíada, ou seja, 400 versos que representam para o recitante uma autêntica proeza. Mas a memória dos poetas é uma função psicológica orientada como a nossa? As pesquisas de J.P. Vernon permitem afirmar que a memória divinizada dos gregos não responde de modo algum aos mesmos fins que a nossa. Ela não visa, em absoluto, reconstruir o passado segundo uma perspectiva temporal. A memória sacralizada é, em primeiro lugar, um privilégio de alguns grupos de homens organizados em confrarias. Assim sendo, ela se diferencia radicalmente do poder de se recordar que possuem os outros indivíduos. Nesses meios de poetas inspirados, a memória é uma onisciência de caráter adivinhatório. Define-se como saber mântico, pela fórmula o que é, o que será, o que foi. Através de sua memória, o poeta tem acesso direto, mediante uma visão pessoal, aos acontecimentos que evoca. Tem o privilégio de entrar em contato com o outro mundo. Sua memória permite-lhe decifrar o invisível. A memória não é somente o suporte material da palavra cantada, a função psicológica que sustenta a técnica formular. Não, é também e, sobretudo, a potência religiosa que confere ao verbo poético seu estatuto de palavra mágico-religiosa. Com efeito, a palavra cantada
pronunciada por um poeta dotado de um dom de vidência, é uma palavra eficaz. Ela institui, por virtude própria, um mundo simbólico religioso que é o próprio real. Qual é, a partir de então, a função do poeta? E com que fins utiliza seu dom de vidência? Quais são os registros da palavra cantada inserida na memória? E qual é, em meio a esses registros, o lugar e o valor da aletheia? Tradicionalmente, a função do poeta é dupla: celebrar os imortais, celebrar as façanhas dos homens corajosos. O primeiro registro pode ser ilustrado pelo exemplo de Hermes, abre aspas, elevando a voz, tocando harmoniosamente a cítara, cujo amável canto o acompanhava, pôde conceber com clareza, através de seu louvor, os deuses imortais e a terra tenebrosa. Dizia aquilo que tinha sido no começo e quais atributos recebeu cada um deles na partilha. Fecha aspas. Situamo-nos no plano dos mitos de emergência e ordenamento, das cosmogonias, das teogonias. Mas, paralelamente às histórias divinas, existe em toda a tradição grega uma palavra que celebra as façanhas individuais dos guerreiros. Logo, o primeiro fato notável é a dualidade da poesia, palavra que celebra ao mesmo tempo o feito humano e palavra que conta a história dos deuses. Esse duplo registro da palavra cantada pode ser esclarecido se for colocado em relação com um traço fundamental da organização da sociedade micênica. Ao que parece, com efeito, o sistema palaciano era dominado por um personagem real, encarregado das funções religiosas, econômicas e políticas. Mas junto ao rei todo-poderoso havia um, abre aspas, chefe do Laos, fecha aspas, que comandava os homens especializados no ofício das armas. Neste estado centralizado, o grupo de guerreiros formava uma casta privilegiada com um estatuto particular. Se o segundo registro da palavra corresponde perfeitamente a este grupo social especializado nas atividades guerreiras, que relação pode existir entre as teogonias e o personagem real? As pesquisas sobre a pré-história das teogonias gregas permitem responder a essa questão. Com efeito, se Hesíodo representou durante muito tempo o primeiro testemunho de uma literatura teogônica, hoje em dia já não nos oferece mais do que uma longa linhagem de relatos, sobre os quais os testemunhos orientais hititas e fenícios nos permitem esclarecer alguns pontos. O combate de Zeus contra os titãs e a batalha contra Tifeu sugeriram a F.M. Cornford comparações valiosas com as teogonias da Babilônia e mais particularmente com o combate de Marduk contra Tiamat. A comparação revelou-se extremamente instrutiva, pois a Babilônia oferece o exemplo de uma civilização onde o relato mítico ainda está vivo, onde se articula estreitamente a um ritual. Todos os anos, no quarto dia da festa real da criação do Ano Novo, o rei produzia o combate ritual que repetia a façanha realizada por Marduk contra Tiamat. Ao mesmo tempo em que se desenrolava o ritual, recitava-se o poema da criação, o Enuma Elis. Assim, Vernon pôde mostrar que, nas cosmogonias e nas teogonias gregas, a ordenação do mundo era inseparável dos mitos de soberania, e que os mitos de emergência, ao mesmo tempo que contavam a história das gerações divinas, colocavam em primeiro plano o papel dominante de um rei divino, que após numerosas lutas, triunfa frente a seus inimigos e instaura definitivamente a ordem no cosmos. Sem dúvida, o poema de Hesíodo, principal testemunho da Grécia desse tipo de relato, marca precisamente sua decadência, pois se trata de uma obra escrita, ou pelo menos ditada, e não mais um relato oral, pronunciado por ocasião de uma festa ritual. Não obstante, teríamos na pessoa de Hesíodo o único e último testemunho de uma palavra cantada, consagrada ao louvor do personagem real em uma sociedade centrada na soberania, tal como nos parece oferecer o exemplo da civilização micênica. Mais uma vez, este personagem real é tão somente o próprio Zeus. Nesse nível, o poeta é, antes de tudo, um funcionário da soberania. Recitando o mito de emergência, colabora diretamente com a ordenação do mundo. O poeta é, antes de tudo, um funcionário da soberania. Recitando o mito de emergência,
colabora diretamente com a ordenação do mundo. É no poema de Hesíodo que se atesta a mais antiga representação de uma aletheia poética e religiosa. Qual é, com efeito, a função das musas, segundo os termos da teologia da palavra que se desenvolve na teogonia? As musas reivindicam com orgulho o privilégio de dizer a verdade. Esta aletheia toma inteiramente seu sentido próprio na sua relação com a musa e a memória. De fato, as musas são aquelas que dizem o que é, o que será, o que foi. São as palavras da memória. O próprio contexto da teogonia induz, pois, a determinar a estreita solidariedade entre aletheia e memória, e inclusive leva a não reconhecer nessas duas potências religiosas mais do que uma única e mesma representação. Contudo, será somente através do estabelecimento das noções que dominam o segundo registro do poeta que a aletheia de Hesíodo tomará toda a sua significação. O segundo registro da palavra poética está inteiramente consagrado ao louvor das façanhas guerreiras. Se o funcionamento deste tipo de palavra cantada não nos foi diretamente atestado pela civilização micênica, podemos facilmente concebê-lo observando uma sociedade grega arcaica, como a antiga Esparta, totalmente dominada pelo grupo dos guerreiros, entregue por inteiro aos trabalhos da guerra. Duas potências temíveis fazem a lei na antiga Esparta: o louvor e a censura. Esta sociedade que introduziu o princípio da igualdade entre todos os cidadãos não conhece outra diferença a não ser aquela que advém do elogio e da crítica. Cada um exerce através deles um direito de observar o outro e, reciprocamente, cada um se sente sob o olhar do outro. Esse direito ao olhar se exerce em todos os níveis do corpo social. Em algumas festas, como as Parteneias, as jovens tinham o privilégio de lançar zombarias àqueles que tivessem cometido alguma falta. Ao contrário, faziam um longo elogio público, caso os jovens fossem dignos de merecê-lo. Fortalecidos com a autoridade que lhes conferia uma sociedade organizada segundo o princípio de classes etárias, os anciãos, que passavam grande parte dos seus dias no parlatório, consagravam a quase totalidade do seu tempo livre ao elogio das boas ações e à crítica das más. Em uma sociedade agonística que valoriza a excelência do guerreiro, o domínio reservado ao louvor e à censura é precisamente o dos atos de bravura. Neste plano fundamental, o poeta é árbitro supremo. Não é mais, neste momento, um funcionário da soberania. Está a serviço da comunidade dos semelhantes e dos iguais, daqueles que têm em comum o privilégio de exercer o ofício das armas. Em uma sociedade guerreira como a antiga Esparta, as musas ocupam com pleno direito um lugar importante e são duplamente honradas, primeiro como protetoras das flautistas, das liristas e das citaristas, já que a música faz parte da educação espartana e as marchas e encargos militares se fazem ao som da flauta e da lira. Mas as musas têm, acima de tudo, uma outra função fundamental. Se antes de cada encontro os reis oferecem-lhes um sacrifício, é para que seus semelhantes se lembrem dos julgamentos que serão feitos sobre eles, preparando-os assim para enfrentar o perigo e cumprir as façanhas dignas de serem celebradas, as façanhas que lhes custarão uma memória ilustre. Em uma civilização de caráter agonístico, pode parecer paradoxal que o homem não se reconheça diretamente em seus atos. Porém, na esfera do combate, o guerreiro aristocrático parece obcecado por dois valores essenciais, Cleos e Kudos, dois aspectos da glória. Kudos é a glória que ilumina o vencedor, é uma espécie de graça divina, instantânea. Os deuses concedem-na a alguns e negam-na a outros. Ao contrário, Cleos é a glória que passa de boca em boca, de geração em geração. Se o Kudos descende dos deuses, o Cleos ascende até eles. Em nenhum momento o guerreiro pode se sentir como agente, como fonte de seus atos. Em nenhum momento o guerreiro pode se sentir como agente, como fonte de seus atos. Sua vitória é puro favor dos deuses. E a façanha, uma vez levada a cabo, toma forma somente através da palavra de louvor,
da palavra dos outros. Definitivamente, um homem vale o mesmo que seu logos. São os mestres do louvor, os serventes das musas, que decidem sobre o valor de um guerreiro. São eles que concedem ou negam a memória. Em nenhum momento o guerreiro pode se sentir como agente, como fonte dos seus próprios atos. A sua vitória é puro favor dos deuses. E a façanha, uma vez levada a cabo, toma forma somente através da palavra de louvor. Definitivamente, um homem vale o mesmo que seu logos. São os mestres do louvor, os serventes das musas, que decidem sobre o valor de um guerreiro. São eles que concedem ou negam a memória. Qual é o estatuto do louvor? No mundo aristotélico, ele é a princípio obrigatório. Abre aspas. Louvai de todo o coração as façanhas, até mesmo as de vosso inimigo, para que sejais justos. Fecha aspas. Dizia o ancião do mar. Os poemas de Píndaro e de Baquílides mostram o seu alcance. Não apenas elogios da força dos braços, da riqueza dos reis, da coragem dos nobres. Mas o poeta não despende seus louvores ao primeiro que aparece. O elogio é aristocrático. Abre aspas. Nestor e Sarpedon, Ulício, ambos de grande nome, tornaram-se conhecidos para todos nós pelos versos harmoniosos que os artistas de gênio compuseram. São os cantos ilustres que fazem durar a lembrança do mérito. São os cantos ilustres que fazem durar a lembrança do mérito. Mas poucos chegaram a obtê-los. Fecha aspas. Pela potência de sua palavra, o poeta faz de um simples mortal o igual de um rei, conferindo-lhe o ser, a realidade. Seu louvor é qualificado de étimos. Esta palavra grega não está traduzida aqui. Eu procurei. Quem souber grego, por favor, complemente aí nos comentários. Mas encontrei que é algo próximo de eteos, que é verdadeiro. A sua tradução de étimos seria algo próximo do justamente verdadeiro, do real, do seguro, do pronto. Mas como a samsa dos indianos, a palavra do poeta é uma faca de dois gumes. É boa ou má. O elogio toca à censura, diz Píndaro. O louvor tem um aspecto negativo, a maledicência de insaciáveis dentes, que possui o rosto de momos. O campo da palavra poética parece estar polarizado por estas duas potências religiosas. Por um lado, a censura, por outro lado, o louvor. No meio, o poeta, árbitro supremo. Abre aspas. Repelindo a censura tão tenebrosa, oferecerei a meu amigo, como uma onda benéfica, o louvor real de sua glória. Fecha aspas. Se em determinadas tradições a censura é palavra malévola, crítica positiva, ela se define também através de alguns de seus aspectos como uma ausência, uma falta de louvor. Qualificado como tenebroso, Momus é, no pensamento religioso mais antigo, um dos filhos da noite, o irmão de Lete. Por suas afinidades com o esquecimento, a censura é o aspecto negativo do louvor. Simples doblete de Lete define-se como o silêncio. Esquecimento ou silêncio é a potência de morte que se ergue frente à potência de vida, memória, mãe das musas. Por trás do elogio e da censura, o par que representa fundamentalmente as potências antitéticas é formado por Mnemosyne e Lete. A vida do guerreiro se joga entre esses dois polos. Ao mestre do louvor cabe decidir para que um homem não seja ocultado sob o véu negro da obscuridade, ou que façam fracassar o silêncio e esquecimento, que seu nome brilhe na luz resplandecente.
ou que seja definitivamente condenado às trevas. O campo da palavra poética se equilibra pela tensão de potências que se correspondem duas a duas. De um lado, à noite, o silêncio e o esquecimento. Do outro, a luz, o louvor, a memória. As façanhas que são silenciadas morrem. Abre aspas. Esquecem-se os mortais de tudo aquilo que arrastaram em suas ondas os versos que proporcionam a glória, de tudo que não fez florescer a arte suprema dos poetas. Fecha aspas. Somente a palavra de um cantor permite escapar do silêncio e da morte. Na voz do homem privilegiado, na vibração harmoniosa que faz acender o louvor, na palavra viva que é potência de vida, manifestam-se os valores positivos e revela-se o ser da palavra eficaz. Através do seu louvor, o poeta concede ao homem uma memória da qual ele é naturalmente privado. Teócrito assim expressa brutalmente: muitas pessoas ricas ficariam sem memórias caso não tivesse existido Simônides. Isso não quer dizer que as pessoas teriam sido privadas da faculdade de reconstruir seu passado temporal, mas apenas significa que não teriam recebido o bem precioso que Píndaro chama memória ou memorial. Não se trata bem da lembrança vaga e profana que os homens não deixam de negar os seus mortos. A memória, com efeito, é quase sempre um privilégio que o poeta concede propriamente aos vivos. A memória de um homem é, com extrema exatidão, o eterno monumento das musas, ou seja, a mesma realidade religiosa que a palavra do poeta, inserida na memória, encarna no elogio. No plano da palavra cantada, a memória possui então um duplo valor. Ela é, por um lado, o dom de evidência que permite ao poeta dizer uma palavra eficaz, formular a palavra cantada. Por outro lado, esta mesma palavra cantada é uma palavra que não deixa de ser e identificar-se com o ser do homem cantado. Qual é, nesse sistema de pensamento, equilibrado pela tensão dessas potências antitéticas, o lugar da aletheia? A tripla oposição entre memória e esquecimento, elogio e censura, luz e noite, esboça com muita precisão a configuração que dá à aletheia sua significação. A aletheia é uma potência que Píndaro chama filha de Zeus e que ele invoca junto à musa, quando se lembra. Para Baquílides, a aletheia é uma concidadã dos deuses, a única chamada a compartilhar da vida dos imortais. É uma potência tão grande que chega a arrastá-lo até o terrível Momus. Abre aspas. Certamente a censura dos mortais aplica-se a todos os trabalhos, mas a aletheia sempre triunfa. Fecha aspas. Solidária ao louvor, a aletheia não tem uma função diferente da função da memória. Abre aspas. A pedra de Lídia revela a presença do ouro. Nos homens, a virtude tem por testemunho a sabedoria dos poetas e a todo-poderosa aletheia. Fecha aspas. Em termos formais, a aletheia opõe-se a Lete, assim como a Momus. Ela está do lado da luz. A aletheia dá brilho e esplendor, dá lustre a todas as coisas. Quando um poeta pronuncia uma palavra de elogio, ele o faz por aletheia, em seu nome. Sua palavra é aletés, como seu espírito. O poeta é capaz de ver a aletheia. Ele é um mestre da verdade. E aí temos aqui um quadro de positivo e negativo. Positivo constituindo, irei ler positivo e negativo em sequências. Louvor, censura. Epainos, momus. Palavra, silêncio. Luz, obscuridade. Memória, esquecimento. Aletheia, lete. A mesma relação aletheia-lete é muito possivelmente a que organiza as representações da palavra cantada consagrada aos relatos cosmogônicos. As afinidades de aletheia pronunciadas pelas musas, como Mnemosyne, que as criou, levam a postular o segundo termo do par fundamental, lete. Determinadas indicações de uma obra de Hesíodo, diferente por seu objeto, mas de espírito similar, permitem dissimular um pouco o silêncio da teogonia. Os trabalhos e os dias obedecem à mesma ideologia poética que a primeira obra de Hesíodo.
O poeta está sempre inspirado pelas musas. Seu canto é o hino maravilhoso que as musas o fizeram escutar. Como adivinha o profeta, Hesíodo se vangloria de revelar os desígnios de Zeus. Suas palavras são qualificadas de... E aí há uma palavra aqui em grego que eu não sei ler. Ao que procurei não encontrei o significado, mas parece-me que a pronúncia é etítima. Palavras de um caráter religioso por uma dupla razão. Pela natureza religiosa da função poética que qualifica Hesíodo e pelo caráter sagrado dos trabalhos da terra que o poeta se propõe a revelar ao lavrador de Ascra. No pensamento de Hesíodo, o trabalho da terra é uma prática inteiramente religiosa. Os trabalhos são aqueles que os deuses reservaram aos homens. Os dias que distribuem os trabalhos no decorrer do ano são os dias de Zeus muito prudente. Aquele que conhece o encadeamento ritual dos trabalhos, que se lembra de cada rito, sem cometer sequer uma falta por esquecimento, é um homem divino. A rigorosa observância das datas, a repartição dos dias úteis e dos dias proibidos é denominada explicitamente por Hesíodo aletheia. Em Os Trabalhos e os Dias, a aletheia é dupla. Ela é primeiramente a aletheia das musas, que o poeta pronuncia em nome delas, e que se manifesta na palavra mágico-religiosa, articulada à memória poética. Em segundo lugar, ela é a aletheia que tem como próprio o lavrador de Ascra. Verdade que, desta vez, se define explicitamente pelo não esquecimento dos preceitos do poeta. Entre as duas, não há diferença fundamental. É a mesma aletheia, considerada sob dois aspectos, ora em sua relação com o poeta, ora em sua relação com o lavrador que a escuta. Se o primeiro detém-na pelo simples privilégio da função poética, o segundo não pode alcançá-la, a não ser por um esforço da memória. O camponês de Ascra só conhece a aletheia na ansiedade de uma memória obcecada pelo esquecimento que pode repentinamente obscurecer o seu espírito e privá-lo da revelação dos trabalhos e dos dias. É a nível dos discípulos que se acusa a complementaridade da aletheia e de Lete. Mas, por trás da relação, de algum modo etimológica, da aletheia do lavrador com Lete, pode-se reconhecer, a nível do mestre, uma outra relação homóloga de aletheia com Lete. Não mais Lete, esquecimento dos homens, mas Lete, filha da noite. Nesta dupla relação entre aletheia e Lete, uma no plano religioso, outra no plano linguístico, apenas a primeira é fundamental. É ela que não só estrutura a representação da palavra cantada consagrada ao louvor do personagem real, como também organiza o campo da palavra dedicada à celebração da façanha guerreira. Se a primeira função do poeta é atestada somente através dos últimos ecos da literatura teogônica, a função de louvor e censura se mantém até a época clássica, sustentada por poetas como Píndaro e Baquílides, que continuam desempenhando para as minorias aristocráticas o papel que seus predecessores assumiram. Mas, neste momento, o sistema de pensamento que consagrava a primazia da palavra cantada como potência religiosa não é mais do que um anacronismo, cuja força de resistência reflete a potência obstinada de uma determinada elite. O poeta passa a ter apenas a missão de exaltar os nobres, de louvar os ricos proprietários que desenvolvem uma economia de luxo, de gastos suntuários e que se orgulham de suas alianças matrimoniais e se envaidecem com suas quadrigas ou suas proezas atléticas. A serviço de uma nobreza cada vez mais ávida de louvores, na proporção em que suas prerrogativas políticas são contestadas, o poeta reafirma os valores essenciais de sua função, mas isso é feito cada vez mais com tanto esplendor que tais valores começam a aparecer antiquados. E na cidade grega, deixa de haver lugar para esse tipo de palavra mágico-religiosa, na medida em que este sistema de valores é condenado pela democracia clássica. No máximo, o poeta não é mais do que um parasita, encarregado de devolver à elite que o sustenta uma imagem embelecida do seu passado. É surpreendente o contraste que se estabelece com o caráter todo-poderoso do poeta na sociedade grega desde a época micênica até o fim da época arcaica.
Na sociedade micênica, o poeta teve possivelmente a função de celebrante, de acólito da soberania, encarregado de colaborar na ordenação do mundo. Na época arcaica, mesmo após o declínio da sua função litúrgica, que coincide com o desaparecimento da função de soberania, ainda assim ele continua a representar para a nobreza guerreira e aristocrática um personagem todo-poderoso. É ele que sozinho concede ou nega a memória. Em sua palavra, os homens se reconhecem. Funcionário da soberania ou louvor da nobreza guerreira, o poeta é sempre um mestre da verdade. Sua verdade é uma verdade assertórica. Ninguém a contesta, ninguém a contradiz. Verdade fundamental, diferente de nossa concepção tradicional, aletheia não é a concordância da preposição e de seu objeto, nem a concordância de um juízo com os outros juízos. Ela não se opõe à mentira. Não há o verdadeiro frente ao falso. A única oposição significativa é a de aletheia e de lete. Nesse nível de pensamento, se o poeta está verdadeiramente inspirado, se o seu verbo se funda sobre um dom de vidência, sua palavra tende a se identificar com a verdade.